Welcome to Brazilian Pod Class. Bem-vindo ao Brazilian Pod Class. This podcast aims at teaching Brazilian Portuguese. Este podcast tem o objetivo de ensinar o português do Brasil. Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número 165, Brasileiros Famosos, Oscar Niemeyer, nível avançado. I'm Marina Gomes and this is episode number 165, Famous Brazilians, Oscar Niemeyer, Advanced Level. Neste episódio, vamos aprender um pouco sobre Oscar Niemeyer e revisar o verbo pôr nos modos indicativo, imperativo e subjuntivo. In this episode, we are going to learn a little about Oscar Niemeyer and revise the verb pôr in the indicative, imperative and subjunctive moods. Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer nasceu no Rio de Janeiro no dia 15 de dezembro de 1907 e é o arquiteto brasileiro mais influente na arquitetura moderna internacional. Foi pioneiro na exploração das possibilidades construtivas e plásticas do concreto armado. Para os arquitetos criados pelo movimento moderno, Oscar Niemeyer posiciona-se no mais alto grau de sabedoria. Invertendo o ditado familiar de que forma segue a função, Niemeyer demonstrou que, quando a forma cria beleza, ela se transforma em funcional e, portanto, fundamental na arquitetura. Ele tem sido exaltado por seus admiradores como grande artista e um dos mais importantes arquitetos da sua geração. Suas obras mais conhecidas são os edifícios públicos que desenhou para a cidade de Brasília. Brasília foi um grande desafio. A cidade foi construída na velocidade de um mandato. Em poucos meses, Niemeyer projetou uma série de edifícios para configurar a nova cidade. Entre os de maior destaque estão a residência do presidente, que é o Palácio da Alvorada, o edifício do Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados e Senado Federal, a Catedral de Brasília, os prédios dos ministérios, a sede do governo, que é o Palácio do Planalto, além de prédios residenciais e comerciais. Dizem que Yuri Gagarin, o pioneiro cosmonauta russo, visitou Brasília e comparou a experiência com aterrissar em um planeta diferente. Muitas pessoas, quando veem a cidade de Niemeyer pela primeira vez, devem sentir o mesmo. É audaciosa, escultural, colorida e livre, e não se compara a nada que se tenha feito antes. Poucos arquitetos na história recente têm sido capazes de convocar um vocabulário vibrante e estruturá-lo numa linguagem tectônica tão comunicativa e sedutora. Niemeyer completou em 2007 o 100º aniversário perfeitamente lúcido e ativo. Neste mesmo ano, no dia 12 de dezembro, recebeu a mais alta condecoração do governo francês, o título de Comendador da Ordem Nacional da Legião de Honra, pelo conjunto de suas obras. Niemeyer também produziu mobílias de design, levando a madeira prensada às curvas que já aplicava ao concreto. Foi um dos pioneiros no design de móveis no Brasil. Desenhou cadeiras, poltronas, mesas, cadeiras de balanço e espreguiçadeiras. Além da madeira, utilizou o couro e a palhinha para assento e encosto. Projetou o mobiliário do Palácio da Alvorada, o da sede do Partido Comunista Francês e alguns móveis em parceria com a filha na década de 70. Os móveis de Niemeyer foram expostos em diversos museus brasileiros e salões internacionais. Frases ditas por Oscar Niemeyer. Não é o ângulo reto que me atrai, nem a linha reta, dura, inflexível,
criada pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual, a curva que encontro nas montanhas do meu país, no curso sinuoso dos seus rios, nas ondas do mar, no corpo da mulher preferida. De curvas é feito todo o universo curvo de Einstein. Se a reta é o caminho mais curto entre dois pontos, a curva é o que faz o concreto buscar o infinito. Não me sinto importante. Arquitetura é meu jeito de expressar meus ideais. Ser simples, criar um mundo igualitário para todos, olhar as pessoas com otimismo. Eu não quero nada além da felicidade geral. Com a obra da Pampulha, o vocabulário plástico da minha arquitetura, num jogo inesperado de retas e curvas, começou a se definir. Quem for a Brasília pode gostar ou não dos palácios, mas não pode dizer que viu antes coisa parecida. E arquitetura é isso, invenção. Eis aqui mais algumas informações sobre Oscar Niemeyer. Traduza essas frases para o português. Oscar Niemeyer attended the School of Fine Arts before beginning his career in architecture. O Oscar Niemeyer frequentou a Escola de Belas Artes antes de começar sua carreira na arquitetura. He also joined the Communist Party and later in his life met several famous communist leaders. Ele também entrou para o Partido Comunista e, mais tarde em sua vida, conheceu vários líderes comunistas famosos. As a result, he was forced into exile during the military regime in the 60s. Como consequência disso, ele foi forçado ao exílio durante o regime militar da década de 60. He moved to Paris and only returned to Brazil in the early 80s. Ele se mudou para Paris e só voltou ao Brasil no início da década de 80. He is a prolific architect and has created dozens of famous modern works throughout the world. Ele é um arquiteto prolífico e criou dezenas de obras modernas famosas em todas as partes do mundo. Although semi-retired, embora semi-aposentado, Oscar Niemeyer still works at the drawing board. O Oscar Niemeyer ainda trabalha na prancheta and welcomes young architects from all over the world. E acolhe jovens arquitetos do mundo inteiro. At age 101,
Aos 101 anos de idade, he's still developing bold design. Ele ainda está criando projetos arrojados. And has recently remarried. E se casou de novo recentemente. Among his most recent designs, entre seus projetos mais recentes, are Rio's Sambodrome, estão o Sambódromo do Rio, The Latin American Memorial em São Paulo, o Memorial da América Latina em São Paulo, and the Niterói Contemporary Art Museum. E o Museu de Arte Contemporânea de Niterói. The Niterói Contemporary Art Museum looks like an elegant spaceship O Museu de Arte Contemporânea de Niterói parece uma espaçonave elegante in perfect harmony with its natural surroundings. Em perfeita harmonia com seus arredores naturais. Verbo pôr, modo indicativo. Presente, eu ponho, ele põe, nós pomos, eles põem. Presente contínuo, eu estou pondo, ele está pondo, nós estamos pondo, eles estão pondo. Pretérito perfeito, eu pus, ele pôs, nós pusemos, eles puseram. Pretérito imperfeito, eu punha, ele punha, nós punhamos, eles punham. Pretérito mais que perfeito, eu tinha posto, ele tinha posto, nós tínhamos posto, eles tinham posto. Futuro do presente, eu porei, ele porá, nós poremos, eles porão. Futuro do pretérito, eu poria, ele poria, nós poríamos, eles poriam. Modo imperativo, põe tu, ponha você, ponhamos nós, ponham vocês. Modo subjuntivo, presente, que eu ponha, que ele ponha, que nós ponhamos, que eles ponham. Pretérito imperfeito, se eu pusesse, se ele pusesse, se nós puséssemos, se eles pusessem. Futuro, quando eu puser, quando ele puser, quando nós pusermos, quando eles puserem. Infinitivo pessoal, eu pôr, ele pôr, nós pormos, eles porem. Traduza para o português. I'm baking a chocolate cake. Estou fazendo um bolo de chocolate. I'm going to put it in the oven now. Vou pô-lo no forno agora. If I could, I would wear new clothes every day.
Se eu pudesse, eu poria roupa nova todo dia. Has the table been laid for dinner yet? A mesa já foi posta para o jantar? The proclamation of republic put an end to monarchy in Brazil 119 years ago. A proclamação da República pôs fim à monarquia no Brasil há 119 anos atrás. There is no hurry. Não tem pressa. I don't want to put the cart before the horse. Não quero pôr a carroça diante dos bois. They have put up their house for sale. Eles puseram a casa deles à venda. Please don't put your feet on the table. Por favor, não ponha os pés na mesa. I used to put money into my savings account every month. Antigamente eu punha dinheiro na poupança todo mês. I had already put the car in the garage when they arrived. Eu já tinha posto o carro na garagem quando eles chegaram. If I were you, I wouldn't put all this money in the suitcase. Se eu fosse você, não poria todo esse dinheiro na mala. It's important that you put the accents in Portuguese. É importante que você ponha os acentos em português. Well, that's all for this episode. For more information on how to learn Portuguese, visit our website at www.brazilianpodclass.com, where you can find the learning guides for all the episodes. This episode was written and produced by Marina Gomes and edited by Adriano Galeno. Brazilian Podcast is copyrighted 2009.